anos atrás, quando eu chegava nessa época de final de ano, eu ficava completamente frustrado, porque eu percebia que mais um ano tinha passado e eu tinha praticamente desperdiçado toda a minha energia, onde as minhas metas do começo de ano, de janeiro, tinham sido deixadas praticamente de lado, onde eu queria mudar de vida, eu queria fazer dieta, eu queria levar a academia mais a sério, eu queria guardar mais dinheiro, eu queria comprar um novo carro e no final das contas eu não fazia nada, eu entrava no modo piloto automático e tudo tinha sido deixado de lado mais uma vez. Mas no final das contas, tudo mudou quando eu passei a adotar esse sistema de hábitos, de metas que eu vou estar mostrando para vocês hoje. Foi isso que fez com que eu conseguisse atingir uma qualidade no meu trabalho muito maior, que eu conseguisse atingir um físico muito melhor, que eu conseguisse atingir uma qualidade financeira na minha vida também muito melhor e, consequentemente, minha vida melhorou muito. Todo mundo tem um sonho, algum desejo, algum objetivo que queira conquistar na vida. Alguns objetivos, sonhos são mais fáceis, por exemplo, realizar uma viagem para a praia, e alguns sonhos, objetivos, eles são mais difíceis, já que são sonhos, objetivos de longo prazo, precisam de mais tempo de esforço direcionado para que tenha chances de serem atingidos. Por exemplo, uma liberdade financeira ou até mesmo você comprar a sua casa própria. E a grande maioria das pessoas tem dificuldade de conseguir estar atingindo esses desejos. No meu caso, eu vou estar utilizando ser fluente em inglês como exemplo, mas o sistema que eu vou mostrar para vocês, ele funciona para qualquer meta, para qualquer objetivo. Quando a gente pensa nas metas de final de ano, não necessariamente só metas de final de ano, mas metas que a gente tem ali para nossa vida. Esse é o grande erro da maioria das pessoas. Elas ficam presas no desejo demais, no famoso eu quero. Eu quero mudar de vida, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer dieta, eu quero levar a academia mais a sério. Ou seja, elas ficam muito presas no desejo. E desejo é importante, ter clareza do que você quer é importante, mas isso por si só não vai mudar em nada na sua vida, não vai te ajudar a construir em nada. No caso do nosso exemplo, eu coloquei o meu desejo, o que eu levei mais a sério esse ano de 2025, que é, eu quero ser fluente em inglês. Isso leva a gente para o nosso próximo passo do nosso sistema. Entender a motivação por trás do nosso desejo, ou por trás da nossa meta. No meu caso, por que eu quero ser fluente em inglês? E aqui eu descrevi, o que faria sentido para mim. Como eu valorizo muito a saúde está indo entre um dos meus valores de vida, se você não sabe o que é valores, tem vídeo no canal explicando sobre isso, essa filosofia estoica que é extremamente importante para que você consiga também atingir metas. Eu vou estar deixando a indicação no final do vídeo. Como saúde é algo importante para mim, eu entendi que inglês vai ajudar muito a melhorar a chance de eu ter um declínio cognitivo, já que é como se eu estivesse exercitando o meu cérebro da mesma forma que a gente exercita os músculos na academia. Também coloquei que é importante para mim, quando eu for viajar para a Europa, eu ter uma maior imersão com a cultura, isso seria muito mais interessante se eu for fluente nessa língua, ou até mesmo maiores chances de trabalho, já que eu já perdi chances de trabalho pelo fato de não ser realmente fluente em inglês, ou seja, coisas que eu realmente valorizo muito, então que me motivam para agir. E entender a sua motivação é importante para que em momentos que você não estiver extremamente eufórico, entusiasmado, igual é no começo do ano, mesmo em dias assim, você vai ter um motivo para a ação, para o seu objetivo, para o seu desejo, para a sua meta. Ou seja, quanto mais descritivo você conseguir ser nesse momento, mais importante é para nós. E a motivação ela é extremamente importante por qual motivo? Entenda que o nosso cérebro ele é neuroplástico, ou seja, ele tem a capacidade de aprender uma habilidade. Só que com o avançar da idade, essa capacidade neuroplástica ela vai reduzindo. Não significa que você é incapaz de aprender alguma habilidade nova, algum comportamento novo com o avançar da sua idade. Não. Só que isso vai se tornando muito mais difícil, vai demandar muito mais esforço e foco da sua parte. E o que é importante para que você tenha foco no seu dia a dia? Uma das variáveis é a questão da motivação. Então, quanto mais motivado você vai estar para determinado comportamento, mais chances ali de foco, mais chances de estar executando e, consequentemente, novamente, mais chances de você atingir o seu desejo. Então,
a motivação, entender o que te motiva é extremamente importante. Depois que você entende o que te motiva, qual que é o seu desejo, entra uma subetapa, vamos dizer assim, mas é que é uma etapa extremamente importante, que é a quebra de possíveis crenças limitantes que você tenha, que muito provavelmente você experienciou em algum outro momento da sua vida, já que é um possível desejo que você já possa ter expressado no começo de algum ano, mas que por algum motivo não deu certo e, consequentemente, você pode ter criado alguma crença limitante, como se fosse uma amarra metafísica na sua vida, que surge como um pensamento sabotador sempre que você tenta ela e, consequentemente, pode te desestimular ou fazer com que você fique tentado a desistir mais uma vez. No nosso exemplo aqui, como eu estou utilizando o inglês, uma das crenças limitantes que eu tinha é que eu seria fluente apenas em 6 ou 12 meses. Isso porque eu vi em alguns cursos que colocava isso como proposta, vamos dizer assim, e como eu não consegui, eu percebia que tinha alguma coisa errada comigo, que eu perdi o time de aprender inglês, que eu deveria aprender quando era criança, que seria muito mais fácil, pela questão da neuroplasticidade, e aí já foi criando uma outra crença limitante, mas dificilmente eu também não me dedicava diariamente, então eu tive que quebrar essa crença que eu precisava estudar inglês diariamente, né, que eu precisava praticar com frequência, enfim. Crenças limitantes que faziam com que eu não avançasse no inglês. Então, quanto mais você conseguir observar situações que acabam te limitando, alguma crença que você possa ter limitante, seja para o seu objetivo, seja para a sua meta, mais chances você tem de ter sucesso na sua busca pelo seu objetivo, na sua busca pela sua meta. Essa etapa aqui também era extremamente importante por um motivo. Essa etapa é o momento de você alinhar expectativas. Porque se você tem expectativas muito irreais, aqui entra novamente o meu exemplo, né, de ser fluente em 6, 12 meses, maiores as chances você tem de falhar. Era aquela mesma situação quando você compra uma pizza linda no iFood, mas chega uma pizza feia na sua casa, como você fica decepcionado. Isso é a dopamina gerando um erro de predição de recompensa. Se você acha que você tem um objetivo de emagrecer, por exemplo, e você teve várias tentativas frustradas, você ganhou peso aí, levou uma década para ganhar 30 quilos, mas você acha que vai perder 20 quilos em 2 meses, vai mudar a sua vida completamente, e você não consegue, você acaba tendo uma frustração, menos chance de você se manter motivado no médio e longo prazo, consequentemente, mais chances, mais uma vez, de você abandonar as suas metas, a sua mudança de comportamento, o alvo ali que você tem como objetivo para mudar de vida nesse ano que entra. Então, alinhar expectativas é importante para que você não se auto-sabote, para que você não se frustre e para que você construa algo que realmente está de acordo com a sua realidade. O que você está mirando realmente faz sentido para o seu objetivo, para a sua realidade, para a sua rotina? É algo possível de atingir? Alinhar expectativas é extremamente importante para que você não se frustre com o seu desejo e também para que você consiga se manter ali motivado no médio e longo prazo, já que é um desejo que vai demorar provavelmente meses e anos para ser atingido. Depois que você define o seu desejo, entende a sua motivação, entende as possíveis crenças limitantes que você tem, entra uma das partes também que eu julgo mais importante. Todo esse sistema, as partes são extremamente importantes, mas a parte de ações, onde a maioria das pessoas elas pecam, já que elas não designam quais ações serão necessárias para que elas consigam o desejo que elas tanto querem. E aqui é o momento de você ser o mais específico possível. Quanto mais você declarar o que precisará fazer no seu dia a dia para atingir os seus objetivos, melhor será. Porque sempre que você for dormir ao acordar, você terá um plano de ação para estar realizando no seu dia a dia, ou seja, você não vai estar improvisando. E aí você consegue metrificar o que você tem feito tem funcionado, está de acordo com o que você busca para aquele ano, ou sempre que necessário, você pode recalcular a rota. Entrando no exemplo do inglês, eu percebi que para o meu cenário faria sentido ter um direcionamento profissional, já que eu teria uma otimização de tempo. Ou até mesmo eu precisaria estudar diariamente. Nas outras vezes eu não estudava diariamente, eu estudava só nas aulas, ali nos cursos, 2 vezes na semana. E não estava funcionando, eu estava evoluindo de uma forma muito lenta, o que me desanimava. Então eu percebi que eu precisaria me dedicar diariamente. Algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas todos os dias eu precisaria estar em contato com o inglês.
Outra coisa que eu precisava é de controle emocional, lidar com frustração, com estresse, entender que eu não evoluiria de uma forma muito rápida e que eu precisaria estar disposto a lidar com barreiras difíceis que provavelmente eu estaria enfrentando novamente. E outra coisa, manejo ambiental, eliminar ruídos no momento de estudo. E isso faria com que eu tivesse maior foco, maior atenção. Então, aqui alguns exemplos do que eu precisaria fazer, as minhas ações diárias, mas quanto mais específico você for nessa etapa de ações, melhor será para suas metas, para os seus desejos, porque assim você está criando um plano de ação do que fazer todos os dias. Vamos supor que para um dos seus objetivos para o ano de 2026 seja juntar a entrada da sua casa própria que você quer. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar cortar gastos que você está tendo em excesso no final de semana ou durante a sua semana? Vai precisar fazer renda extra? Vai precisar se especializar mais e conseguir fazer mais dinheiro? Quanto mais você descrever isso, né, em tópicos, subtópicos, maiores as chances você tem de executar e evitar chances de procrastinação. Aqui é momento de ter clareza. Essa etapa de ações tem que te dar o máximo de clareza possível. Aí vem a última parte do nosso processo, que é a parte talvez que eu julgo mais importante. Você pode estar se perguntando, tá, como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo e talvez não desanimar quando a gente pensa no longo prazo, com o passar dos meses? Que é o que acontece com a grande maioria. A grande maioria começa entusiasmada ali um ano, até dura um mês, mas quando começa a enfrentar dificuldades, quando perde ali o rendimento durante uma semana, acaba desistindo e voltando para a estaca zero. Então aqui entra a etapa que eu julgo mais importante e talvez a mais difícil de fazer consigo mesmo. A etapa de monitoramento. Monitorar, né? Onde você vai estar se monitorando ao longo de dias, ao longo de semanas. E a etapa de monitorar ela é importante porque ela gera duas coisas. Ela gera autodomínio e ela gera também autoconhecimento. Porque o mal da vida adulta está nessa falta de autoconsciência, do abandono dos próprios objetivos. E, consequentemente, a gente acaba deixando os nossos desejos de lado. Então, o monitorar, ele permite isso, o autodomínio e essa questão de ter um autoconhecimento. Você entender como está sendo a sua evolução, como é que você vai saber que está evoluindo. E no caso do inglês, eu fiz um monitoramento de diversas maneiras. A primeira coisa que eu fiz foi estar criando um vídeo, como eu não comecei meu inglês do zero, foi estar criando um vídeo para avaliar como é que está sendo a minha fala, como é que está sendo a minha fluência, como é que está sendo a minha capacidade de articular palavras. E como a fluência ela é algo extremamente distante, como o seu objetivo também provavelmente vai precisar de anos a ser levado, com filmagens que eu fiz de uma forma progressiva ao longo de trimestres, eu permitia observar uma pequena evolução. E isso é como se fosse uma recompensa para mim, uma micro vitória. E como o cérebro ele tem essa dificuldade, essa capacidade de estar observando no longo prazo, de estar avaliando se estamos evoluindo ou não, essas micro vitórias, esses pequenos passos me ajudavam a manter motivado, entender a motivação é importante por isso. Além disso, eu avaliava de outras formas, como estava sendo a questão do meu aumento de vocabulário, quantidade de palavras novas em inglês, que fazia com que eu entrasse, adicionasse no meu próprio Anki, no meu baralho, nos meus cards e, consequentemente, me mantinha extremamente ativo. Observe como que eu estou extremamente ativo, fazendo todos os dias de uma forma constante. Isso aqui mostra constância, avaliação no longo prazo, se estou realizando ou não. Ou também, por fim, eu avaliava no meu Notion o que eu estava fazendo ao longo de semanas. E isso me dava informações para entender como é que estava sendo o meu mês como um todo. Alguns dias eu fazia menos, alguns dias eu fazia mais. E eu entendia nesses dias o que estava acontecendo. Por que eu fazia mais? Por que eu fazia menos? O que eu poderia reajustar? Entenda que a vida ela é fluida, então o desejo ele não mudou. Por exemplo, o desejo de ser fluente em inglês ele não mudou, só que a minha vida vai mudar, sendo com obrigações, sendo com outros desejos que podem estar surgindo no meio do caminho, só que o desejo de ser fluente em inglês ele não vai mudar, então eu só preciso reajustar, recalcular a rota sempre que necessário. Por exemplo, nesse caso aqui, eu entendo que em dias que eu trabalho muito, quando eu atendo muito nutrição, eu não consigo estudar inglês por 2 horas, mas em dias que eu não estou tão ativo, não atendo tantos pacientes, eu consigo me dedicar mais no inglês. Ou, finais de semana, eu poderia estar me dedicando mais, eu acabo abandonando o processo e eu posso reajustar, eu posso colocar talvez as atividades no começo do meu dia, que tem mais chance de eu estar cumprindo, do que eu colocar um sábado à tarde que eu posso estar mais cansado, ou fazendo uma outra atividade de lazer que provavelmente eu não vou estar estudando inglês. Então, o que acontece aqui na maioria das pessoas é que quando elas percebem que elas não estão fazendo,
né, elas tendem a abandonar o processo. Elas abandonam o desejo que elas têm. E aí postergam para um próximo ano. Inventam qualquer desculpa ali de não estar conseguindo fazer e completamente abandonam, desistem ali. O que não é o caso. Você só precisa entender o que está acontecendo na sua vida e você reajustar a rota. Também é que quando você passa a se automonitorar, você elimina o viés de memória. Você realmente entende o que está acontecendo na sua vida. Porque a tendência nossa, do nosso cérebro como um todo, é mais superestimar comportamentos que estamos realizando. Normalmente a gente acredita que está fazendo muito mais do que a gente realmente faz. E quando você faz um monitoramento constante, você é fiel, você é honesto, você vê o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Ou até mesmo uma forma contrária. Quando você faz um monitoramento constante, em momentos que você se sentir mais desanimado, você vai entender que até em dias que talvez você não estava muito entusiasmado para estar realizando, você não deixou de estar realizando pelo menos o mínimo. Ou seja, você está entregando o seu melhor naquele dia, mesmo em dias que você não estava tão bem. Então isso é como se fosse também uma micro-vitória. Você vai criando disciplina para o seu cérebro. Então a etapa de monitoramento, ela é a parte mais importante do nosso processo, porque ela te dá clareza do que você está fazendo ou não, e consequentemente não deixa você abandonar o seu processo, o seu objetivo, a sua meta no longo prazo. Como já dizia o grande Sêneca, o estoico, manterei constante vigilância sobre mim mesmo e muito proveitosamente submeterei cada dia uma revisão, porque é isso que nos torna maus, que nenhum de nós rememora a própria vida. Ou até mesmo James Clear em Hábitos Atômicos, um excelente livro. A falta de autoconsciência é um veneno. A reflexão e a revisão são um antídoto. Ou até mesmo Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Ou até mesmo, novamente, citando os estoicos. Para quem não sabe para onde está navegando, nenhum vento é favorável. Ou seja, a etapa de monitoramento, ela permite com que você tenha lucidez de como está sendo o seu processo e, consequentemente, você não vai abandonar o seu desejo. Você apenas, se precisar, vai recalcular a rota. Mas o seu desejo final, que é o mesmo que você quer, ele sempre vai estar ali, só precisa de caminhos diferentes para estar sendo atingido, já que a vida é fluida e você também pode mudar com essa fluidez. Portanto, nesse vídeo você aprendeu a construir um sistema que realmente você consegue aproveitar as suas metas de final de ano. Na verdade, eu nem gosto desse termo, mas suas metas de vida, onde você tem primeiro o desejo, posteriormente motivação, vai entender as suas crenças limitantes, as suas ações, a sua evolução e o seu monitoramento constante. Você conseguindo colocar isso em prática, eu tenho certeza que todos os anos você vai estar muito mais próximo do seu objetivo. Você vai estar em constante evolução. Talvez alguns anos você consiga se doar mais, outros anos você consegue se doar menos, mas eu tenho certeza que nunca mais você vai desistir de nenhuma meta e cada vez você vai estar muito mais próximo delas.